Tudo que temos nesse mundo não veio de mão beijada. Para se ter a paz, democracia ou liberdade, houve muitas coisas que aconteceram, como a guerra, sangue e até mesmo a morte de muitos companheiros. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Ed aqui com vocês. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar para vocês um pouco sobre o plebiscito e o referendo e finalmente aquele vídeo mais aguardado, o nosso projeto em lei no plebiscito e referendo para a gente levar para a Câmara do Congresso Nacional. E aí, será que dá certo? Antes de fazer a votação tudo, eu quero realmente de coração que vocês leiam, que vocês vejam se vale a pena ou não, se eu estou certo, se eu estou errado, se vocês não concordam, se vocês concordam com o que já está na Constituição ou se vocês preferem mudar. Todo servidor público do governo deveria apresentar todo tipo de projeto claramente, com transparência à população para ela votar se realmente ela concorda ou não. Infelizmente não é feito assim, eles simplesmente aprovam lá e você é obrigado a acatar com isso. Então vamos entrar aqui na Lei 9.709 de 18 de novembro de 1998 e vamos ver o que ela fala sobre o plebiscito e o referendo. Dentro do artigo 1 dessa mesma lei, ele diz o seguinte, ele tem 3 incisos aqui. O primeiro inciso se chama plebiscito, o segundo, referendo, e o terceiro, iniciativa popular, que é o que a gente vai utilizar para levar essa nossa emenda no artigo 3 dessa mesma lei. Mas antes de dar spoiler, eu preciso falar para vocês o que diz o artigo 2 e o artigo 3 aqui. O nosso foco é o artigo 2 e o artigo 3, que diz o seguinte, o artigo 2 ele fala: plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que ele delibere sobre matéria acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa, ou digamos, são consultas formuladas ao povo. Grava isso na cabeça de vocês. Dentro do parágrafo do artigo 2, ele meio que vai explicar para vocês o que é o plebiscito e o referendo. O plebiscito é convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Lembra? Ele diz ali, o plebiscito é convocado por um ato de anterioridade, algo que eles bateram ali anteriormente, que eles já aprovaram. Você ainda pode solicitar o plebiscito para você vetar isso, para você votar contra ou realmente a favor. Ok? Parágrafo 2. O referendo é convocado com posterioridade ao ato legislativo e administrativo, cumprindo ao povo a respectiva retificação ou rejeição. Esse já é com posterioridade, algo que eles estão para fazer ou que eles fizeram hoje, tá entendendo? Ou que eles ainda vão fazer. Então, algo que eles têm que retificar você sobre esses projetos, para caber ao povo a rejeição ou aprovação desse tipo de projeto. Decisões administrativa e legislativa tem que ser mostrada ao povo com transparência antes de colocar em aprovação. Mas será mesmo? Eu tenho todo esse poder mesmo? Você tem, ou você tinha. Porque a pegadinha, ela vem no artigo 3. Nas questões de relevância nacional, de competência do poder legislativo ou do poder executivo, porque você lembra, por que ele fala que legislativo e executivo toda hora? Você lembra que o plebiscito, você pode solicitar ele das decisões legislativas e administrativas. E aqui no artigo 3 ele diz o seguinte: nas questões de relevância nacional, de competência do poder legislativo ou poder executivo, e no caso do parágrafo 3 do artigo 18 da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são convocados mediante ao decreto legislativo. Acabou seu poder aqui. Essa é a pegadinha. Ué, mas não é o povo? A consulta não é o povo? Então não é o povo que tem que solicitar? Não, não é o povo. Quem tem que solicitar todo esse poder gigantesco é o governo. E aqui é o problema. Se eu continuar aqui para vocês, só para a gente terminar esse parágrafo, eu sei que está mostrando aqui do lado para vocês, mas só para a gente terminar. Ele diz aqui ainda em continuidade, né? Por 1/3 no mínimo dos membros que compõem a Casa do Congresso Nacional, de conformidade com esta lei. Ou digamos, o povo não tem poder de nada. O único poder da população é votar. Aí eu pergunto, pô, mano, então onde está essa famosa democracia? Essas pessoas que se falam, eu sou patriota. Patriota se você não tem direito nem das decisões que é tomada no país, que é seu por direito. O país pertence a nós, brasileiros. Não é só aos políticos, só porque eles tomam a decisão, o país é deles. Não é deles, é nosso. Agora vocês devem estar perguntando o que a gente fez. A gente utilizou aqui do inciso 3 do artigo 1 dessa mesma lei, que é o projeto Iniciativa Popular. No parágrafo dele lá embaixo, o que é o Iniciativa Popular?
O Iniciativa Popular, no artigo 3 dessa mesma lei, ele diz o seguinte: a iniciativa popular consiste na apresentação de um projeto em lei à Câmara dos Deputados, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Então, isso é iniciativa popular. É você fazer uma apresentação de um projeto em lei à Câmara dos Deputados. Alguma lei que você não concorda, você pode fazer um projeto em lei para lá, uma emenda, um artigo. Você pode fazer o que você precisar. É um projeto em lei que você deve apresentar para a Câmara dos Deputados para eles poderem aprovar ou mudar alguma lei que você, brasileiro, não concorda. Isso é o projeto de iniciativa popular. Agora que vocês entenderam o que é o plebiscito, o referendo e o projeto de iniciativa popular, vocês entenderam que isso são os maiores poderes que o brasileiro tem e ele deve lutar por esses direitos e fazer com que esses direitos funcionem na prática. Para isso a gente fez então um projeto de iniciativa popular. Eu vou ler aqui para vocês, que eu adicionei somente uma vírgula, uns parágrafos e uns artigos, uns incisos também, para a gente reformular essa lei do artigo 3, que eu não concordo com ela. Eu acho que o poder deve ser dividido entre o governo e o povo. E quando você divide o poder entre o governo e o povo, você não está impedindo que o governo tome várias decisões. Você está impedindo que o governo tome decisões erradas que vão afetar a sua vida, da sua família, dos seus filhos futuramente e que afetaram a vida dos seus antepassados anteriormente. E a gente está vendo no nosso governo brasileiro que muitas decisões estão sendo tomadas erradas. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Está na hora da gente começar a decidir realmente pelo nosso Brasil. Só assim o Brasil vai melhorar. Projeto em lei emenda da Constituição Federal sobre a Lei 9.709, de 18/11/1998, artigo 3. Então, basicamente, é uma cópia aqui, vocês vão ver a vírgula das mudanças mais para frente. Artigo 3. Nas questões de relevância nacional e competência do Poder Legislativo e Poder Executivo, e no caso do parágrafo 3 do artigo 18 da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são convocados mediante a decreto legislativo por a proposta de, no mínimo, 1/3 dos membros que compõem qualquer casa do Congresso Nacional, de conformidade com esta lei. Ponto. Aí, em vez de ser ponto ali, eu bati uma vírgula ali, que é aqui que a gente vem nossa proposta de emenda. Qualquer cidadão brasileiro naturalizado poderá convocar o plebiscito e o referendo. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, deixa eu terminar. O plebiscito e o referendo, né? Para executar a aprovação ou rejeição do veto final sobre as decisões políticas administrativas nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo em conformidade com esta lei e o inciso dessa emenda. E é aqui que entra os incisos. Inciso 1. Para solicitar o plebiscito e o referendo, deverá o cidadão apresentar à Câmara dos Deputados 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Então, qualquer cidadão pode solicitar? Sim, mas ele deve cumprir o inciso 1, inciso 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu queria até colocar mais, mas eu vou deixar para vocês aí, para os brasileiros comentarem o que a gente pode acrescentar ou o que a gente deve retirar. Tudo bem? Então vamos lá. Então vocês viram que para eles, para a gente solicitar o plebiscito, a gente vai precisar de uma votação das pessoas. Não basta só eu, não gostei da decisão, vou solicitar o plebiscito. Eu preciso saber se realmente as pessoas, a massa das pessoas também não concordam com a decisão. E se realmente elas não concordarem, elas vão votar, a gente vai solicitar o plebiscito e o referendo sim. E vocês viram que eu peguei aqui uma regra, que é uma regra da iniciativa popular. Eu falei, essa regra não é uma regra fácil, mas também não é difícil de conseguir. Não é fácil e também não é difícil de conseguir. Então eu peguei aquela mesma regra do iniciativa popular, a lei do artigo 13 dessa mesma lei, e coloquei aqui para a solicitação do plebiscito e referendo. Pronto, acabou o problema do governo. Agora eles não vão poder alegar que não vamos poder mexer no Brasil, vai dar retrocidade no Brasil, porque a gente não vai poder tomar as decisões livremente. Eles não podem alegar isso, porque não vai ser tão fácil solicitar o plebiscito e o referendo. No inciso 2, ele diz o seguinte: o veto das decisões nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo e Poder Executivo acontecerão de forma pública, usando-se de um sistema integrado público do governo para ver a votação em tempo real. Então, beleza, Ed, eu solicitei o plebiscito e o referendo. E como que eles vão fazer isso? Como que vai ser agora? Eu solicitei, foi para a Câmara do Congresso e agora? Eles que vão decidir ainda? Não. Aí, a partir do momento que o brasileiro solicita o plebiscito e o referendo,
Vai ser por uma votação de um sistema integrado, que será um sistema onde todos os cidadãos precisarão ter um cadastro, onde ali eles vão colocar a pauta do que eles queriam fazer e o cidadão vai votar em tempo real ali, vai ter um dia marcado para o cidadão votar em tempo real se eles aprovam ou se eles não aprovam a decisão. Então vai ter um sistema onde eles vão ser obrigados a criar esse sistema para o cidadão fazer a votação sobre a aprovação ou denegar a reprovação do que eles tenham sujeitado à população. Isso está no inciso 2 nosso aqui. Inciso 3. Para votar o brasileiro... Inciso 3. Para votar o brasileiro deverá estar cadastrado nesse sistema com dados reais, impedindo que haja mais de 2 cadastros. Ou digamos, todo brasileiro só deve possuir um cadastro. Então tem que ser um sistema muito bom justamente para evitar fraudes. Todos os dados deverão ser solicitados para impedir fraudes. Isso é o inciso 3. Basicamente está dizendo, ó, cada um vai ter direito a um voto só. E um cadastro só para evitar fraudes ali e coisas erradas. A gente não quer corrupção nesse tipo de sistema. Inciso 4. Somente brasileiros naturalizados poderão votar. Eu não sei se eu estou sendo justo nisso, mas eu acho que o brasileiro deve votar pelo país dele. Eu acho que, por exemplo, se eu estivesse morando nos Estados Unidos, mas sou brasileiro, eu não tenho direito de votar lá. Então, por isso que eu deixei aqui, somente brasileiros naturalizados. Então, me diz o que vocês acham disso aí. Vocês acham que não, tal? Porque se a gente não deixar somente brasileiros, qualquer pessoa de outro país pode vir para cá e mudar a nossa votação, mudar o rumo da nossa política. A gente não pode deixar isso acontecer, correto? Inciso 5. O cidadão brasileiro naturalizado terá somente um único voto cada um. Eu deixei aqui claro, eu sei que no inciso 3 está falando lá, mas é bom você deixar um inciso aqui claramente, para eles não interpretarem do jeito que eles quiserem, entendeu? Então eu deixei o inciso 5 aqui só para reforçar. Inciso 6, para solicitar o plebiscito e referendo, o cidadão terá que seguir as regras do inciso 1, novamente, ele aponta no inciso 1 lá em cima, lembra? Com uma ficha, mas tipo, beleza, vou seguir a regra do inciso 1, mas como eu vou pegar os votos? O que eu preciso desses... onde eu coloco esses votos, como vai ser organizado esses votos. É o que vai explicar aqui no inciso 6. Ó. Para solicitar o plebiscito e referendo, o cidadão terá que seguir as regras do inciso 1, com uma ficha ou formulário que comprove a veracidade das solicitações do plebiscito, da solicitação, no caso, né, do plebiscito e referendo, para que se apresente ao Congresso. Então você pode ter um formulário online, onde você vai criar um cadastro, o governo mesmo pode fazer isso, não tem problema, onde as pessoas vão clicar lá mesmo, e lá mesmo elas vão clicar se querem plebiscito ou referendo. Isso é o que diz no nosso inciso 6 aqui. Para finalizar, a gente tem o inciso 7, eu acho que o vídeo já ficou até longo, que é o seguinte, vamos lá, abre aqui, o computador até desligou. Muita coisa para falar, né? Porque não é algo fácil. Você quer mudar o Brasil, você tem que começar pelas leis. Mudar o Brasil não é somente pela política, mas é pelas leis, pela nossa Constituição, pelo que está errado ali. E no inciso 7 a gente tem o seguinte: o plebiscito e referendo deverão seguir as regras conforme a Lei 9.709 de 98 atribuídas a esta emenda. Ou digamos, o plebiscito e referendo aqui eu novamente formulo, deve seguir a regra da mesma lei, 9.709 de 98, mas atribuída a esta emenda também. Não pode ignorar essa emenda, principalmente após ela ser aprovada. O que é importante? Até cansei um pouquinho o gosto de tanto falar. O que é importante? Por que eu acho importante a gente mudar o Brasil não somente no grito, na política, mas nas leis também? Porque, cara, antigamente era lei a escravidão. Ser escravo era lei, era normal. Olha como o Brasil já foi injusto. Você acha que o Brasil ainda não tem leis que são injustas dentro da Constituição? Então fica ao critério de vocês pensarem. Vou deixar aqui o nosso artigo, nosso formulário para votação e para as pessoas que quiserem colocar pauta, quiserem acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa. Eu quero que você, brasileiro, mude, crie o Brasil para vocês viverem. Isso é democracia. É você dar a oportunidade para as pessoas também votarem no que elas querem, colocar no que elas querem mudar. Eu não acho que os brasileiros são burros, que somente os políticos são inteligentes, porque são formados em Harvard, né, e esconde muito dinheiro na cueca. Eu acho que o brasileiro tem que ter sim o direito de escolher o que ele quer para a vida dele. Então fica aqui o projeto em lei, vai ter o link aí na descrição, tudo bem? E quero muito que vocês comentem, porque dá muito trabalho fazer isso aqui e a gente precisa saber o que a população pensa, o que o cidadão brasileiro pensa. É isso aí, muito obrigado e um grande abraço para vocês.